Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos começar o capítulo 9, que é uma iniciação aos cálculos químicos. Uma das medidas necessárias para uma plantação ser produtiva e gerar alimentos com qualidade é a verificação do nível de acidez do solo. Para isso, o agricultor deve submeter essa terra a um teste de acidez. Se ele obtiver como resultado, por exemplo, um pH muito baixo, ou seja, um solo muito ácido, é possível que ele receba como sugestão acrescentar ao solo uma certa quantidade de calcário, que é o carbonato de cálcio, ou colocar cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio. Adicionando qualquer uma dessas duas substâncias, nós dizemos que estamos realizando a calagem do solo, já que ambas substâncias consomem os íons hidrogênio e de quebra acrescentam cálcio ao solo. É preciso saber, então, qual a vantagem econômica de cada substância. Como isso poderia ser feito? Outra situação muito comum é o vazamento de produtos químicos perigosos, um risco para os seres vivos e para o ambiente. Quando, por alguma razão, acontece um escoamento de cargas de caminhões e de outros meios de transporte, atingindo estradas e cursos de água, os órgãos responsáveis precisam saber que medidas tomar para conseguir minimizar possíveis danos. Boa noite. 40 mil litros de soda cáustica vazaram de um tanque da Cagepa. Uma parte desse material químico perigoso chegou ao Rio Gramame. A Defesa Civil emitiu um alerta para que os ribeirinhos tomem cuidado. De acordo com a Cagepa, o tanque com soda cáustica se rompeu por volta do meio-dia. Um dos nossos tanques de armazenamento de produto químico é um alcalinizante, o hidróxido de sódio. Ele é utilizado para corrigir o pH da água, né? Ele se rompeu e na ocasião, né, uma parte desse produto ele acabou atingindo a galeria pluvial. Como seria possível saber a quantidade de ácido necessária para neutralizar a água da lagoa? Será que se o ácido utilizado for o ácido sulfúrico ou ácido acético, haverá diferença na massa? Na quantidade de ácido a ser usada? Como os químicos vão escolher as substâncias mais adequadas para cada caso? Olha, sem ter ideia da massa de cada molécula ou da massa de uma molécula em relação à massa de outra, é difícil responder. Primeiramente, precisamos nos familiarizar com o conceito de mol. O mol representa uma quantidade fixa de alguma coisa. Vocês provavelmente já sabem o conceito de dozena, centena, certo? Quando nós falamos em dozena, estamos falando em 12 unidades. Se falamos em centena, estamos falando de 100 unidades. Agora, se estamos falando em 1 mol, estamos falando de 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Então, se eu falo em 1 mol de moléculas de água, estou me referindo a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Ou se eu falo em 1 mol de átomos de oxigênio, também estou me referindo a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Esse número ele é chamado de constante de Avogadro. Assim como a pessoa numa feira pode falar me vê 2 dúzias de banana ao invés de 24 bananas, também na química, ao invés de falar um número absurdamente alto de átomos ou moléculas, nós falamos em 1 mol, 2 mol, 3 mol e assim por diante. Se eu tenho 2 mols de átomos de oxigênio, então simplesmente eu devo multiplicar o número de Avogadro por 2, para ter assim a quantidade de átomos de oxigênio. Precisamos saber o que é massa atômica e o que é massa molar. A massa atômica é simplesmente a massa de um único átomo de um elemento, e a massa molar seria a massa de 1 mol desse elemento. Qual é a massa de 1 mol de água? Na tabela periódica,
nós podemos ver qual é a massa de cada átomo de cada elemento. Esse número pode representar tanto a massa atômica quanto a massa molar. Então, por exemplo, se estamos nos referindo à massa de um átomo de hidrogênio, nós escrevemos 1U. Mas se estamos nos referindo à massa de 1 mol de hidrogênio, nós escrevemos 1 grama. Portanto, se queremos saber aqui qual seria a massa molar da água, ou seja, se você colocasse numa balança, quanto pesaria 1 mol de água? De acordo com a tabela periódica, 1 mol de hidrogênio pesa ou tem massa de 1 grama. E 1 mol de oxigênio tem uma massa de 16 gramas. Para considerar a massa molar da molécula de água, temos que considerar que ela tem 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, temos que multiplicar 1 grama vezes 2, mais os 16 gramas do oxigênio. Então, a massa molar da água tem 18 gramas. Se eu colocar 1 mol de água na balança, esse vai ser o valor que ela vai me mostrar, 18 gramas. A partir de agora, quando olharmos para esta equação, não vamos mais ler, por exemplo, 4 moléculas de água. Nós vamos considerar como se fossem 4 mols de água. Então, eu tenho que multiplicar 18 vezes 4. Ou seja, para esta reação, eu preciso pesar na minha balança 72 gramas de água. Se eu tenho 4 mols de água, então eu vou precisar de 2 mols de permanganato de potássio e 6 mols do iodeto de potássio. E para mensurar tudo isso, eu preciso de uma balança e de matemática básica.